sala, sentada a uma mesa, uma mulher digita em um notebook. Eu me chamo Mariana Rosa, eu sou mãe da Alice, que é uma criança de 5, vai fazer 6 anos agora. A Alice é uma criança que nasceu prematura, em razão disso ela teve algumas complicações durante o período de internação. Então ela tem paralisia cerebral e síndrome de West, que é uma epilepsia de difícil controle. Desde que ela nasceu, eu venho me dedicando a entender um pouco mais o universo da inclusão das pessoas com deficiência e a diversidade humana de uma maneira geral. E em razão disso eu escrevo crônicas, escrevo relatos, faço material de apoio para as famílias, enfim, estabeleço uma série de interações por meio das redes sociais focada na pessoa com deficiência. Eu sou jornalista por formação, sou formada em comunicação, sempre gostei muito de histórias, de pessoas. A escrita e as palavras são uma forma de a gente interpretar o mundo e transformar o mundo. Então isso me ajudou muito a entender a condição da minha filha, a condição do mundo em que nós vivemos e de que maneira a gente pode interferir nele por meio das palavras para fazer as transformações necessárias para que esse mundo seja acessível e digno para todas as pessoas. Vídeo da página. Mais 2 frutinhas. Diante de 2 desenhos. Mostra pra gente qual que é a laranja. Qual é a laranja? Aponta com a cabeça. Ah, gente, muito bem! Vai com o bracinho também, ó. Essa aqui é a laranja. Muito bem. Eu comecei a escrever em 2014. Primeiro era um exercício muito pessoal, era uma maneira que eu encontrei de elaborar aqueles 5 meses de UTI. É um período que deixa a gente meio que em carne viva, né? A gente vive em intensidade, essa fragilidade da vida, então não é fácil. E aí eu tentava elaborar não só o que eu tinha vivido, mas todas as esperas pelo que estava por vir, né, pela frente. A espera que ela conseguisse respirar melhor, que ela não tivesse tantas intercorrências, a espera por alguma estabilidade maior da vida. E aí eu comecei a escrever primeiro para elaborar isso, para elaborar os meus sentimentos, para entender. Eu acho que quando a gente nomeia o que está sentindo e o que está passando, a gente tem uma chance enorme de se libertar de muitas coisas que a gente pode, em alguns momentos, se sentir aprisionado quando a gente não coloca o significado real. Então, eu comecei nesse exercício muito individual e solitário e depois comecei a postar nas redes, principalmente no Facebook no início. E aí foi muito surpreendente, as reações das pessoas foram muito surpreendentes, porque acho que teve uma identificação, não tanto com a história, né, que é uma história muito peculiar, mas com o desejo de vida, com o afeto envolvido. Então começaram várias trocas, comecei a acessar muitas outras pessoas, muitas outras famílias, comecei a conhecer muitas pessoas que vivem essa realidade de um filho com deficiência, que eu não tinha no meu repertório até então, pra você ver como é que a minha visão de mundo também era muito reduzida. E isso me ajudou muito, né, a me encontrar como mãe, me encontrar como ser humano e acessar outras histórias, outras perspectivas, outras possibilidades a partir desse compartilhamento nas redes. Depois disso, acho que eu migrei para o Instagram muito pela possibilidade de mais dinâmica, né? De ter muitos vídeos, de interagir de uma outra maneira, e acabei colocando lá também. E também tenho o blog, que é o site, mas lá eu hoje alimento menos. Eu sou mãe de uma criança com deficiência, né? Tem a paralisia cerebral, tem a epilepsia de difícil controle, tem visão subnormal, tem disfagia. Isso não diz tudo da Alice, né? Diz algumas coisas, mas na verdade diz muito pouco, né? Ela é muito mais do que isso. Mas são características que fazem parte da vida dela. E entender isso me ajudou também a entender a minha condição de pessoa com deficiência, né? Eu sou míope desde que eu me entendo por gente. A primeira vez que eu fui no oftalmologista, eu já tinha 4 graus de miopia. E essa visão vem piorando ao longo do tempo. Mais recentemente, há 10 anos, eu tive a perda da visão do olho direito em razão de um descolamento de retina. E agora, há um mês e pouco, eu
comecei a entrar num processo de deterioração da minha retina do olho esquerdo, então também estou enxergando muito pouco com o olho esquerdo, tenho 40% da visão só do olho esquerdo. E claro que não é uma notícia que passe batido, né? A gente se preocupa, mas muito mais porque eu preciso desenvolver estratégias para estar no mundo, as quais eu ainda desconheço. Então, estou tentando buscar quais são os recursos, quais são as maneiras que eu vou ter para continuar sentindo, vivendo, pensando, idealizando nesse mundo sem o sentido da visão. E isso, apesar de ser uma notícia que, num primeiro momento, bagunça um pouco a gente, eu acho que a parte da tranquilidade que eu tenho para lidar com isso vem muito da compreensão da condição da própria Alice. Ao invés de eu apresentar o mundo para ela, é ela que está me apresentando o mundo o tempo todo a partir de uma outra perspectiva. Faz carinho de uma mãozinha na outra, filha. Oh, que delícia esse carinho que ela faz nela. Olha lá, gente. Que coisinha linda. A Alice é uma criança bem-humorada, tira maior sarro com a família dela. A gente brinca aqui em casa que ela é da turma do fundão. Ela gosta de ouvir de Queen a Gretchen. Adora passarinhos, adora sons agudos, adora banana, né? Gosta de estar na escola, gosta de estar com os colegas, gosta de estar aqui com a família dela. E ela tem uma maneira muito própria de se comunicar. Ela não fala e desenvolveu maneiras de se expressar com o seu corpo que são muito competentes na minha avaliação, muito eficientes. Então, os colegas dela de turma lá da escola, por exemplo, todos sabem quando ela está com sede, quando ela não quer alguma coisa, quando ela quer alguma coisa. Então, é uma criança que tem inúmeras características que me saltam aos olhos. A expressividade, o bom humor e a amorosidade são talvez as que eu mais destacaria nela. Vídeo da página. Um chocalho próximo ao rosto da Alice. Ela sorri. A Alice estuda numa escola, sim, regular. É uma escola que tem crianças com deficiência e crianças sem deficiência. Ela ainda é muito pequena, né? Tem 5 anos, então está na fase inicial. Me parece que é uma fase, eu diria que quase que os tempos de ouro, assim, né? Porque as crianças nessa idade ainda estão mais livres de preconceito, ainda não foram moldadas, né, pelos preconceitos que a gente tem. Então elas têm muita liberdade para interagir entre elas. E aí essa convivência rende cenas incríveis, lindas. De aprendizado mútuo. A Alice se desenvolve muito, né, tá muito mais, vocalizando muito mais, e as crianças ao mesmo tempo com um olhar de empatia, de flexibilidade, de cuidado, de criatividade também mais apurado. Eu me lembro que várias pessoas me perguntaram, né, para que você vai matriculá-la na escola? Ela não vai aprender. E eu sempre penso nisso, né? Ela não vai aprender do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente sabe. Ela vai aprender de um outro jeito que tá para ser construído, que é o jeito dela. E isso pode ser assustador para algumas pessoas e extremamente desafiador para outras pessoas. É que a gente tem como referência um determinado padrão de ser humano, como se ser humano fosse possível, né? De ter um padrão. Imagina, somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, não tem uma pessoa igual a outra e a gente ainda acha que tem um padrão no qual a gente tem que se referenciar para entender do que é ser gente. E aí isso acaba moldando muitas expectativas equivocadas em relação às pessoas, né? Então, e essa visão de que se ela não vai ter uma vida independente, se ela não vai produzir, se ela não vai ser capaz, então ela não serve, né? A gente só olha a vida nessa perspectiva de produção. E se a vida não vai ser produtiva, então é uma vida que não vale a pena, né? Quem somos nós para hierarquizar as vidas que valem e as que não valem? E eu acho que as crianças dão um show nisso, dão um baile. Elas lidam com isso com muita naturalidade, resolvem as diferenças delas com muita tranquilidade. Tem passagens interessantíssimas. Eu estava andando com a Alice, veio uma criança, olhou para mim, olhou para Alice, olhou para a cadeira, aí falou: como que coube ela e a cadeira na sua barriga? Também já entendeu que existe uma relação assim, né,
de muita dependência entre a Alice e a cadeira. Recentemente aconteceu da Alice ter tido uma convulsão na escola. Fui explicar para os colegas o que ela tinha tido. Eu expliquei que às vezes o cérebro dela se desentende lá dentro e ela tem uns apagões, mas que isso passa e que não tem problema, que tá tudo bem, que ela tava bem, né? Que tinha só que cuidar para não demorar muito, enfim. E aí, a hora que eu falei isso, tinha que cuidar para não demorar muito, e, enfim, acudi-la. Um coleguinha falou assim: meu aniversário tá chegando, você acha que vai dar para ela ir? Aí eu falei: vai dar, né? Pensando que era, sei lá, amanhã o aniversário. Eu falei: é daqui a 20 dias, tá? Aí eu falei: tá bom. Falou: porque é muito importante pra mim que ela vá no meu aniversário. Eles não entendiam muito bem o que tinha acontecido, mas a preocupação era de seguir a convivência, dela ir no aniversário, dela estar em condição de estar presente num dia que pra ele era muito importante e que, como é um dia muito importante, ele quer que as pessoas importantes lá estejam, né? Aquilo me emocionou mais do que qualquer coisa. Eu falei: meu Deus, né? Que capacidade de se conectar com ela, de entender o que tinha acontecido e também de se colocar, dizer da maneira dele o quanto ela é importante para ele. Diário da Mãe da Alice, porque essa é uma narrativa que eu faço na perspectiva minha, de mãe. Quem sabe um dia a Alice vai ter o dela, né? Eu acho muito importante que fique sempre marcado que eu não estou falando por ela e nem para ela. Eu estou falando de mim, da minha perspectiva, da minha vivência com ela, né? Com todas as licenças que eu tenho, que é uma convivência que é muito amalgamada, né? Muito junta, né? De muita interdependência, mas é o meu ponto de vista. Eu não posso dizer que isso é dela, né? Isso é meu, é do meu ponto de vista, é aquilo que eu entendo do nosso cotidiano e ela certamente tem o dela e em algum momento isso pode aparecer de alguma forma, né? Mas ali realmente são os registros a partir da minha perspectiva. Mas eu entendo também que nem é mais só sobre ela. A Alice virou um símbolo do que é a diversidade humana e das possibilidades que a gente tem de interagir e fazer essas descobertas, né? A Alice é muito mais do que só ela hoje, né? Ela é um mote, vamos dizer assim, para eu fazer essa abordagem. E aí eu faço a partir dela essa abordagem para dialogar com outras famílias de crianças com deficiência e de adultos com deficiência também, profissionais da área de educação, muitos profissionais da área de saúde, advogados também, enfim, todas as pessoas que se sintam tocadas por essa história e por essa abordagem. Então eu diria que converse com qualquer pessoa que esteja disposta a ser gente no máximo potencial que isso tem. Fotos da página. Sorridentes, Mariana com Alice no colo. Mariana e Alice, sequência de 6 fotos da Alice sorrindo.